escola não é algo que está separado da comunidade. Ela é parte da comunidade. Isso pode até parecer óbvio, mas na prática traz enormes desafios para gestoras e gestores. Começando por uma pergunta-chave: como fortalecer os vínculos com a comunidade e ampliar as oportunidades de aprendizagem fora da escola? Como identificar os ambientes de aprendizagem no território e ampliar as oportunidades para que os estudantes aprendam para além dos muros da escola? Eu sou Ângela Luiz e o nosso assunto de hoje aqui no Na Escola são os espaços e tempos de aprender fora da escola. Para conversar sobre esse tema comigo, estão aqui Thaís Sardella, educadora especialista em educação infantil, formadora na comunidade educativa SEDAC e uma das autoras do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. E a Maura Barbosa, coordenadora da comunidade educativa SEDAC e coautora do livro. Olá, Thaís e Maura. Que bom ter vocês com a gente. A questão que eu queria começar o nosso bate-papo é a seguinte, Maura. Quando falamos de espaços e tempos de aprender fora da escola, estamos falando de espaços que podem substituir a escola ou de espaços e tempos que podem compor com a escola? Nossa, Ângela, tem muita conversa por aqui, né? Porque não dá para a gente desassociar o espaço da escola com o espaço da comunidade. Por quê? Porque os estudantes fazem parte desta comunidade. Ora estão na escola, ora estão na comunidade, só que na comunidade eles nasceram, convivem, vivem nesse espaço. Quando eles vêm para a escola, eles trazem para dentro da escola as expressões, as vivências e como é que a escola lida com tudo isso, porque você coloca que isso é um desafio. Ela passa a ser desafio quando a gente desconsidera que as crianças, os estudantes aprendem fora e dentro da escola. E fora da escola, eles têm uma vivência que é da cultura local, que é de todo o que este território ele oferece e as crianças e os estudantes vivenciam. Como é que o projeto político-pedagógico da escola faz uso deste conhecimento para que ela possa dar continuidade. Então, não dá para desassociar. Nós precisamos agregar valores nessa sabedoria. Que bom, Maura. E você, Thaís? O que você pensa sobre essa questão desses espaços fora e dentro da escola, objeto do capítulo que você escreveu no livro? Ângela, eu penso que a lógica é sempre a da composição. E aí vem um sentido, né, para essa composição. É uma demanda atual a gente pensar em espaços que podem compor com a escola. Nesse sentido, eu estou falando, por exemplo, da atuação da escola na parceria com museus, com casas de cultura, com parques públicos. Esses espaços podem ampliar as oportunidades de aprendizagens dos estudantes. Para dar um exemplo aí muito na ordem da prática, na educação infantil, por exemplo, né? Quais são as praças públicas que também podem compor aí com a escola e fortalecer o brincar das crianças? E lá nos anos finais do ensino fundamental, como entraria, por exemplo, uma parceria com as assistentes sociais do território para discutir a questão da violência contra populações marginalizadas, que é um objeto de conhecimento lá do componente curricular de História? Então, é tempo de pensar nessas parcerias a favor da aprendizagem, a favor da função da escola no território, que é essa função de democratizar o acesso ao conhecimento. Essa composição entre escola e outros equipamentos públicos do território, ela precisa estar prevista, né, no projeto político-pedagógico da escola, e ela exige um planejamento de gestão, no sentido de conhecer esse território, de conhecer esse currículo e poder traçar, com o apoio do coordenador, com o apoio da equipe docente, essas possíveis pontes. Então, acho que a lógica é sempre essa da composição mesmo. E eu fico pensando nisso que a Thaís acabou de colocar, que como eu acho que basta um diretor, né, as pessoas da escola, olhar para o movimento. Ali as crianças já trazem, né, nos seus brinquedos, na hora do intervalo, na sala de aula, elas fazem uso de todas essas expressões. Então, a gente precisa ficar muito atento para que a escola seja, de fato, um lugar de representatividade. E, Maura, enquanto vocês falam, eu fiquei pensando, é muito comum que nas comunidades a escola seja um dos únicos equipamentos públicos que assegura o acesso a direitos.
Então, direito à leitura, direito à aprendizagem de outros aspectos da cultura, do esporte, etc. E vocês acham que está defasado esse lugar da escola na sociedade? Vocês acham que seria importante a gente recombinar? Porque parece que na fala de vocês sempre tem outros atores que precisam se engajar. Seria importante a gente recombinar essa relação da escola com a comunidade, principalmente agora, no momento que a gente está vivendo, de reabertura das escolas, de 2 anos de pandemia e tudo aquilo que ocorreu com as escolas nesse tempo? Bom, a escola é o lugar da vivência da cidadania. Acho que isso é um ponto que não dá, é inegociável. É onde esses estudantes, né, onde todas as pessoas que compõem essa escola, porque a escola é uma organização humana. E quando a gente está falando deste lugar, a gente está dizendo o seguinte: é nesse espaço que eu vou estar lidando, né, no bom sentido, com a diversidade, com a questão da escuta, do dialogar. Então, se eu desconsidero este espaço tão privilegiado desta vivência, a gente não está contribuindo com uma política educacional, com esses posicionamentos, porque a escola tem vários lugares espaços em que eu posso e devo me posicionar. E a escola, e só quero lembrar uma coisa, diretor ou a diretora, pensar o seguinte: dentro de uma recente pesquisa, quem está em segundo lugar na garantia da aprendizagem dos estudantes é o diretor. Primeiro é o professor e depois é o diretor. Então, o diretor, como guardião da aprendizagem dos alunos, precisa considerar esta comunidade, que a escola faz parte da comunidade. A escola não está fora da comunidade. Então, fazer leitura de contexto para que tudo que a escola for planejar, e eu sempre pensar, a escola é o lugar de oportunidades. Muito bem, eu acho que essa revisão de contratos aí que a Ângela pergunta, essa revisão de contratos entre escola e comunidade, ela é feita diariamente, né? Ela é feita de maneira muito simbólica. A gente pode aprender mais se a gente olhar mais de perto para esse processo. Porque, por exemplo, quando uma mãe, uma avó, um pai, quando eles chegam na escola e dizem: olha, eu não posso participar da reunião escolar nesse horário porque eu trabalho 8 horas... mais 2 horas de deslocamento. Essa chamada é uma chamada para revisão de contrato, né? E aí a escola tem a possibilidade de rever, de olhar para a crítica social que está embutida aí nessa fala, para esse pedido de revisão de contrato, né, que está sendo feito. O que está por trás disso, em uma camada mais complexa? É toda uma lógica aí de sistema que está operando. E aí o que é possível ser feito? Se eu já tenho mapeado a isso que a Maura trouxe, eu já tenho mapeado ali o que é essa comunidade, onde eu estou nessa comunidade, né? Se eu já tenho mapeado que essa comunidade tem uma relação mais frágil com os espaços onde trabalho, eu já me antecipo como gestor em algumas proposições. Então, por exemplo, é possível disparar calendários em reuniões que já sejam calendários mais anuais, é possível aumentar a quantidade de veículos de comunicação com as famílias, é possível uma chamada de atuação junto a outras instâncias públicas ou coletivo desse território para pensar sobre o lugar da maternidade, lugar da paternidade. Então, eu acho que o gestor ele tem esse potencial, diretora. E tudo isso sem falar das crianças, dos jovens que estão a todo tempo se manifestando em relação a esse contrato, né, com a escola. Eu fico pensando muito quando a gente chega em uma escola e ali tem a queixa de que de que as meninas não leem, não escrevem. E aí, quando a gente começa a andar pela escola, a gente vê marca de desenho, vê excerto de música, excertos de poemas nas paredes, nas carteiras. Existe ali um pedido de revisão de contrato. Então, acho que é nessa revisão de contrato simbólica que a gente tem que atuar. O que está mais aparente agora, pelo que eu avalio, é que há algum tempo atrás a rigidez da escola era quase que inquestionável. A gente quase que saudava essa rigidez, né? E hoje a gente já viu que a escola precisa se consolidar como um espaço público comum. Isso exige escuta, negociação, diálogo, rompimento com essa imagem de escola como entidade superior. Exige valorizar essa comunidade aí como interlocutora. Então, eu acho que a escola não está defasada. Eu acho que a gente está cada vez mais buscando romper com uma atuação que era muito autoritária, era muito solitária, era muito vertical. Da sua fala, Thaís, fiquei pensando, a gente fala muito, e acho que tem que falar mesmo, da relação da escola com a família. E me parece que o que você traz é que o diretor e a diretora precisam ter uma intencionalidade, olhar para o que ele sabe sobre a família e considerar isso na tomada de decisão. Mas vocês também citaram ao longo da nossa conversa outros atores.
Qual é o papel do diretor ou da diretora na interlocução com esses outros atores? Porque eu posso mapear e identificar que existem. Depois a diretora ou o diretor precisam fazer o quê, Maura? Acho que quando você traz essa questão o diretor tem outros atores. Não dá para fazer a gestão sozinho. Como diz a Terezinha Rios, não dá para ser competente sozinho, né? Eu preciso desta equipe. Então, o diretor está lá fazendo a gestão da escola, coordenador pedagógico junto com os professores fazendo a gestão da sala de aula, os funcionários cuidando de todo esse ambiente escolar. Então, nós temos muitas pessoas que estão envolvidas, estão a serviço da aprendizagem dos estudantes. Que esse é um cenário. Uma outra questão é a regularidade de reuniões internas para poder fazer a avaliação deste percurso dos estudantes e é uma avaliação daquilo, como a Thaís coloca, né, desses contratos. Quando eu estou revendo todo este movimento da escola junto com a minha equipe, eu estou revendo o projeto dessa escola. Como é que a gente atende esta comunidade? Como é um pai chega, uma pessoa da comunidade, qual é o tratamento com essa pessoa? Conforme ou não o tratamento, este faz parte do princípio do projeto da escola. Então, eu acho que também tem uma outra questão que eu gostaria de ressaltar, que às vezes a gente fica fazendo uma gestão pautado na falta da interação, na falta. E a gente está trazendo no livro as possibilidades, né? Para a gente, de fato, minimizar este discurso da impossibilidade, porque o diretor não está sozinho, o professor não está sozinho, as crianças, os estudantes, eles têm os seus pares. Eu acho que a gente tem um grande movimento dentro da escola e fora da escola que a gente precisa cuidar, com um único objetivo, de ampliar conhecimento e também a gente lidar. Quando a gente lida com a falta, a gente lida com uma questão que a gente está tendo um desrespeito com a possibilidade da gente rever todo o nosso trabalho no diálogo, na conversa, para a gente poder daí assegurando para os estudantes e para todos este percurso, né, de sucesso e principalmente das projeções de vida e as projeções, né, dos seus projetos. Thaís, a Maura colocou bastante foco na fala dela nos atores que estão mais internos à escola. Então, os estudantes, os professores, a equipe de apoio. O que você diria para a diretora ou para o diretor sobre os canais de interlocução com esses atores externos? Eu mapeei a comunidade, eu descobri que eu tenho lá uma série de movimentos, de coisas acontecendo. Como é que a diretora ou o diretor podem criar canais intencionais de comunicação com esses outros atores? Ângela, eu acho que para a gente poder pensar um pouco sobre isso, a gente precisa voltar alguns passos, né? A gente tem hoje uma sociedade altamente fragmentada, super especializada. Se a gente for pensar na construção de política pública para esse território, a gente vai se deparar com um período onde a gente pensava mesmo cada setor na sua caixinha, né? Educação pensando educação, saúde pensando saúde, criação de pastas específicas para poder gerir problemas específicos. Agora, esse diretor, essa diretora está gerindo a educação dentro de um desafio de política pública que é o seguinte: a gente não pode enxergar esse sujeito, esse território de maneira fragmentada, né? A gente precisa propor aí a intersecção entre essas pastas, porque a mesma criança que está matriculada na escola é a criança que recebe ou não auxílio dos programas de saúde, de desenvolvimento social. Essa mesma criança brinca ou não brinca nos parques, nas praças, ela acessa ou não programas culturais propostos, ela frequenta ou não a biblioteca, enfim, ela tá ou não com o calendário vacinal completo. Então, acho que é esse olhar, o olhar para fora, né? Como eu já estava trazendo, eu não acho que o lugar da escola tá defasado, né? Mas essa visão fragmentada do sujeito, essa visão fragmentada das políticas públicas é que parece que tá um pouco defasada. Aí você me pergunta o que fazer, né? Eu acho que repactuar, recombinar essa relação escola-comunidade perpassa, talvez, pela criação de comitê de planejamento intersetorial. Acho que é uma estratégia que a gente coloca um pouco mais lá no capítulo do livro. Então, chamar essas lideranças locais, diretores de diferentes escolas para conversarem juntos, coordenadores de casas de cultura, dos equipamentos de saúde, para poder pensar junto nessa repactuação, né? Pensar junto sobre o que cabe especificamente a cada um desses equipamentos e o que cabe para eles fazerem juntos. Acho que fortalecer esse debate no território, chamar outros parceiros para poder pensar em ampliação de oportunidades
para a infância, para a juventude, dentro de cada um dos territórios, né? Pensar de maneira mais integral, porque eu estou falando de um sujeito que é integral, e de maneira integrada, né? Porque eu estou falando que a escola não faz sentido sozinha, ela não faz isso sozinha. Eu vejo muito a potência da gestão da escola nesse debate, esse gestor, essa gestora, nessa potência de compor com outros atores e desenhar esse pacto que não é só para a escola, né? Mas para o desenvolvimento de todo o território. E lá no capítulo 6 do livro, Thaís, você propõe um projeto institucional que se chama Construção de Mapas Afetivos. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre esse projeto? Então, eu gosto muito de pensar na escola como esse lugar do afeto, né? Essa ideia de compor esse território, de mapear esse território com empatia, com acolhimento, com reconhecimento das potências, que acho que foi um pouco do que a Maura trouxe aqui. E a escola faz parte da vida de centenas de famílias de um território, todos os dias da semana, desde que o despertador toca, né? Todo dia de manhã. Então, eu acho que não dá para fazer educação sem conhecer a vida que pulsa aí nesse território. A ideia de compor esses mapas afetivos é esse convite, né? Que território que é esse? Um olhar atento para o entorno da escola revela como são tecidas ali as relações entre os moradores, quais saberes estão inscritos, quais saberes estão negados. A ideia, então, é poder mapear os espaços do território que representam para a comunidade escolar esses espaços de aprendizagem, né? E poder planejar ações que potencializem o uso desses espaços nas propostas pedagógicas. Eu acho que quando a Thaís está trazendo desse, que é maravilhoso, né, fazer esse mapeamento, e o uso que se faz dele, por exemplo, em reunião de pais. Porque muitos pais, às vezes, não se acham autorizados a participar desses movimentos culturais que acontecem na sua comunidade. E, às vezes, também tem pouca valorização, achando que o que está no outro lugar que é bom. Então, acho que também cabe à escola, revendo, porque agora que nós passamos por todo esse período, o quanto que a escola precisa valorizar este território, toda essa cultura que ela tem e trazê-la para dentro da escola. Então, convidar pais, convidar os estudantes, convidar esses movimentos culturais para fazer parte do projeto da escola na valorização do que tem nesta comunidade e o que ele vai acrescentar e ampliar o conhecimento dos estudantes e a valorização do que tem fora da escola, porque ele também está dentro. Eu acho que esses mapas afetivos têm exatamente a ver com isso, né? Com essas possíveis parcerias, com essa costura, né? Entre o que o território ensina, o que o currículo se propõe a ensinar. Eu acredito que a construção desses mapas afetivos tem a ver mesmo com compor essa ideia de pertencimento, de construção de relação mais horizontal. Eu fiquei pensando, tem sido muito recorrente a gente ouvir nas escolas, nas equipes de secretaria, que as crianças não aprenderam nada. Que desse tempo que ficaram em casa ou que ficaram ali mais só junto às suas famílias, nas suas comunidades, elas não aprenderam. E eu estou percebendo que vocês estão trazendo para cá uma potência dos saberes que estão nas famílias, dos saberes que estão nesta comunidade e que precisa que a diretora e esse diretor tenham esse olhar. Então, o que você diria? A gente está quase se aproximando aqui do final da nossa conversa. O que você diria para essa diretora, para esse diretor, começar a pensar a partir de agora no seu projeto político-pedagógico? Com isso tudo que vocês estão trazendo, todos esses elementos, o que a gente poderia dizer sobre essa questão desses saberes, do valor desses saberes agora, principalmente nesse momento? Porque o diretor, diante de todo esse mapeamento, como é que ele vai organizar as atividades da escola para que isso não sejam eventos pontuais, mas que eles fazem parte da programação da escola? Que ele seja, nós vamos fazer grupo de dança, nós vamos ter grupo com música, nós vamos, enfim, diferentes expressões artísticas, mas ele precisa fazer parte da programação das atividades da escola o ano todo. Porque o grande pecado que acontece, falo pecado nesse bom sentido, é fazer uso disso, é pontual. Então, o encantamento dos estudantes, então fazer este encantamento para que dê tudo correndo, né? Correndo da melhor forma possível para que os alunos, os estudantes e todos se sintam pertencentes. Então, a escola é lugar de vida,
É um tempo que não volta mais. E a escola é o lugar que a gente constrói amigos, amizades para muitos e muitos anos. E a escola, ela tem, eu costumo dizer, quando a Madalena ele fala, ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem afeto. E se tem tudo isso, e isso está na cultura, está na aprendizagem, a gente fala de tudo isso e precisamos cuidar, sim, porque tudo isso é aprendizagem. Mas como é que também está essas rotinas da escola, que a rotina ela não seja paralisante, mas ela seja cada vez mais aprofundada, né, encantadora, e para que a gente possa estar, de fato, contribuindo com a formação desses estudantes. A escola, às vezes, é o único lugar que ele vai ter a oportunidade de se expressar. Legal. Thaís, quer comentar? Eu acho que o diretor, a diretora, ele é um sujeito reconhecido no território, né? Eles chegam ali nas ruas, todo mundo aponta. Ali é o diretor chegando, ali é a diretora da escola chegando. É a professora. É a professora, quem é que está chegando ali? E eu acho que um primeiro ponto para reflexão é qual é o vínculo que a gente tem com aquele território, né? Se a gente for pensar na origem da palavra vínculo, vem de brincar, né? Como é que a gente brinca nesse território? Como é que a gente se diverte ali? Como é que a gente constrói parceiros ali dentro daquele território? Eu acho que tem a ver com isso. Ai, que legal. Gente, nosso bate-papo tá chegando ao final, mas eu queria pedir uma dica para vocês darem uma dica para a diretora ou para o diretor, de uma leitura, de um vídeo, de um estudo, de um passeio, o que vocês sentirem aí que pode contribuir com quem está nos ouvindo nessa conversa. Nossa, eu acho que o diretor, a diretora, a equipe da escola, diante de todo esse mapeamento, é programar com os estudantes visitas culturais, shows, o que nesse território tem e que ela precisa, de fato, divulgar para que isso não se perca. Porque a gente não é só colocar o cartaz lá da festa, mas como é que depois a gente conversa, eles podem participar. Eu acho que é dessa integração e valorização. Eu já deixei, né, lá no final do texto algumas dicas que eu considero bacanas, mas acho que eu vou ampliar aqui então para a gente fechar com uma dica de música. Não sei se vocês conhecem a música dos Tribalistas, que é a música Carnavalha. É uma música que já começa com um bom dia, comunidade. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui. E aí depois, em um dos primeiros versos, essa música traz o convite, né? Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Então eu acho que é isso, é o tempo da escola. Acho que essa música tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Gente, foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. E eu quero agradecer muito a participação de vocês conosco aqui neste episódio. Obrigada, Maura. Obrigada, Thaís. Obrigada, Ângela. Nossa, eu só tenho uma recomendação, que leiam os livros. Porque ele tem muitas sugestões e que vai ajudar a potencializar a gestão de cada uma de vocês, diretores e diretoras. Façam bom uso deste livro, porque ele é feito com muito carinho para todos. Obrigada, Maura. E no quadro direto da escola de hoje, nós vamos conhecer um projeto que vem do Maranhão e que trabalha muito bem a relação com a comunidade e o território onde a escola está instalada. Direto da escola. Quem nos conta essa história são Adail Alves Júnior e Raimundo Nonato Ferreira Júnior, diretores do Centro de Ensino Prefeito Dionílio Gonçalves Costa, que fica no município Magalhães de Almeida, no Maranhão. Vamos ouvir. Olá, sou o professor Raimundo Júnior, gestor auxiliar do Centro Prefeito Dionílio Gonçalves Costa, que fica em Magalhães de Almeida, uma cidade no Maranhão. E estou aqui para relatar uma experiência que a gente tem. Tem uma professora nossa aqui de inglês, ela tem um clube de inglês, de bate-papo com os alunos. E é como que ela fez para fazer esse clube ser mais interessante, né? Porque às vezes você fica preso dentro da sala, conversando com os alunos, não é a mesma coisa de você pegar os alunos e levar eles para uma experiência fora da escola. Então ela pega esses alunos, a professora de inglês, ela leva eles para a praça e lá ela começa a estabelecer diálogos com eles em inglês, envolvendo os elementos da comunidade, envolvendo os elementos da praça, aquilo que está ao redor do cotidiano deles. Então, por exemplo, ela não vai falar de aspectos de uma grande metrópole, ela vai falar de aspectos de uma cidade pequena, do interior. Então ela vai usar um vocabulário muito próximo da realidade dele, o que faz o inglês ter muito mais sentido. Então é uma experiência riquíssima, os alunos acham uma experiência super,
super interessante, porque eles se sentem mais interessados em interagir, que eles olham aquilo no cotidiano e também termina o conteúdo fixando melhor. Ela percebe isso também, né? Eles acabam tendo um aproveitamento muito maior do que falar de elementos que estão fora da realidade deles. E também a comunidade acaba observando aquilo, né? E termina valorizando ainda mais também esse trabalho. Os alunos, a comunidade começa a observar que tem alunos na escola, alunos da comunidade falando inglês, e isso termina tendo também um respaldo bem positivo junto a eles. E, para continuar, eu vou passar a palavra ao professor Daí para ele falar um pouquinho aí também dos efeitos disso, da importância desse projeto. Olá, sou Adail Júnior, gestor-geral do CE Prefeito Dionílio Gonçalves Costa. Dando continuidade à fala do professor Júnior, o projeto do Clube de Inglês de Conversação da professora Paula Fabrícia é muito interessante. Ele socializa com o aluno, ainda mais no Quilombola, né? Nós temos aí 40 alunos do Quilombola do Anexo Corralinho, abre portas para o sujeito do mundo, cria oportunidades, né? Fala simples, como até pegar um ônibus, pedir água, que é muito interessante essa socialização, né? Chegando a um objetivo comum da disciplina língua inglesa. Chegamos no final do 7º e último episódio desta temporada do Na Escola, um podcast para diretoras e diretores. Este é um projeto da comunidade educativa SEDAC em parceria com a Moderna e a Fundação Santiliana, com discussões trazidas do livro Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola. Para baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br/modernaamigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. E se você quiser ouvir os outros episódios, é só acessar a playlist no nosso canal no Spotify ou no YouTube da Moderna. Nós vamos colocar os links aqui na descrição para facilitar. Com esta série do podcast Na Escola, esperamos ter contribuído com reflexões e experiências capazes de ajudar a você, que ocupa uma posição de liderança, a ressignificar os tempos e espaços de ensinar e aprender na escola depois da Covid-19. Afinal, o momento atual é de profundas transformações, o que exige da gestão escolar um olhar atento e cuidadoso. E obrigada por acompanhar a gente.